Mas então, o que aconteceu? Como as versões da Bíblia, com o tempo elas se tornam antiquadas e as razões são muito simples. Por exemplo, pouca gente sabe que o João Ferreira de Almeida, quando traduziu a Bíblia, ele era adolescente, né? Não tinha recurso suficiente, ele nem conseguiu terminar, ele morreu antes, né? Quem terminou foi um holandês chamado Jacob Zoop den Akker. Só que é o seguinte, a arqueologia, especialmente a arqueologia na região do Oriente Próximo, ela só começa mesmo a partir do século XIX, depois da presença de Napoleão na região, do enfraquecimento do Império Turco-Otomano, e com a presença dos arqueólogos franceses, britânicos, ingleses, alemães e depois americanos. E o que a gente hoje tem de conhecimento sobre a realidade do mundo antigo é qualquer coisa de 1 para 1000, a quantidade de informação, de referência, de entendimento. Então, o muito que se sabe ainda é pouco, né? É isso? Olha, acho que a gente sabe bastante, mas tem coisas que vêm pela frente com certeza nos próximos anos. Só que assim, então, quer dizer, diante de todo esse conhecimento, é necessário rever se as traduções estão limitadas do tempo antigo, estão bem feitas ou podem ser melhoradas. A outra coisa é que a gente acha que a gente fala o português do Almeida, mas não fala, o português mudou totalmente. Exato. Se você fosse ler o Pai Nosso do Almeida original, diz assim, non nos metas em tentação, quer dizer, não nos deixe cair em tentação. Então, com todas essas mudanças da língua, com o avanço da ciência linguística e com todas as pesquisas, novas traduções são necessárias. E aí, esse tipo de enfoque aconteceu nos Estados Unidos, que deu origem à NIV, New International Version. Uma pergunta em cima do que você está falando para você continuar. Você traduz em cima da tradução ou você pega a tradução do que nós temos original? Você pega das escrituras... Do hebraico e grego. Do hebraico e grego. E você faz a sua. Você não pega a tradução e traduz da tradução. Não, né? Não, eu vou explicar como é que a coisa perfeito. Aí o que aconteceu? Uma pergunta burra, mas valeu a pena. Te interromper para isso. A pergunta, burro, tudo bem. Não se ofenda. A pergunta é a mais importante que tem, porque muita gente acha que a coisa funciona desse jeito. Aí o que aconteceu? O projeto da NIV foi tão importante no mundo de fala inglesa que eles abriram, nós precisamos fazer coisas semelhantes em outras línguas, e entre elas foi escolhido o português. E eles fizeram um contato na ocasião com o Dr. Russell Shedd, e para o Dr. Shedd ser a pessoa responsável. Como eu era próximo, era assessor do Shedd, aluno dele, o Shedd me indicou. E eu me tornei o coordenador geral do projeto. E nessa coordenação nós acabamos reunindo 19 estudiosos, especialistas, mestres, doutores, conhecedores do hebraico, aramaico, do grego, do ambiente geográfico, histórico, estilistas de português, de linhas teológicas e denominações diferentes. É um projeto muito responsável, que a tradução demorou 8 anos e o projeto completo demorou 10. E como é que isso se deu? 10 anos, velho. Todo o trabalho de tradução foi feito a partir do sentido dos originais. Mas nós seguimos o que a gente chama de uma filosofia de tradução que a NIV inglesa tinha. Quer dizer, você não traduz um texto literalmente sempre, porque isso não tem sentido na língua receptora. E você precisa traduzir esse texto de uma maneira que ele tenha fluência, que ele tenha impacto para quem lê e que ele comunique o significado do original. Então, a filosofia de tradução é a mesma. Então, ler uma NVI é como dirigir numa estrada tranquila. Ler uma versão antiquada é como dirigir numa estrada cheia de lombada. Toda hora você para, peraí, não entendi, deixa eu voltar, deixa eu ler de novo, né? Porque tem vários elementos que são feitos aí. Então, quem lê, por exemplo, a NVI e a NIV começa a comparar, vê que está diferente. É mais leve a leitura. É muito mais leve, é muito mais clara entendível. E muito mais adequada do ponto de vista da pesquisa mais aprofundada. Então, nesse sentido, ela é uma necessidade porque uma versão de 100, 200 anos atrás, ela não consegue comunicar nada para uma pessoa de hoje. Muitos anos atrás, eu peguei um avião dentro dos Estados Unidos. E aí tinha uma senhora lá lutando para colocar uma mala em cima, eu tentei ajudar. Quando eu tentei ajudar, ela pegou e soltou uma palavra em português. Ah, que bom, graças a Deus. Eu falei, a senhora é brasileira? O senhor também é? Nossa, que bom, finalmente alguém que fala português e tal.
E ela sentou, começou a conversar, daqui a pouco a coisa foi sendo conduzida por Deus, aí ela abriu o coração, eu tive um filho que morreu assassinado, e minha vida é assim. Ela começou a mostrar toda a dificuldade. Eu falei, olha, então, Deus é bom, Deus é poderoso. Eu comecei chegando com o evangelho, né? E ela ficou interessada, se abriu, começou a fazer pergunta, até que ela disse, então, mas o que eu poderia fazer para conhecer mais a Deus? Eu falei, leia a Bíblia, eu vou até indicar um livro da Bíblia para a senhora ler. Eu falei, não vou ler a Bíblia. Eu falei, não, mas por quê? Porque a Bíblia é o livro que ninguém consegue entender. Eu tenho a Bíblia lá em casa e eu já tentei começar a ler ela 3 vezes e eu não estava entendendo, nunca entendi nada. Eu falei, mas a senhora não sabe que tem Bíblia que a gente lê e entende? Ela, não, sério? Desse jeito, impressionado. Nunca na minha vida eu ouvi falar de que tem Bíblia que a gente lê e entende. Não diga, moço, deixa eu pegar o papel, me fala aí onde que eu consigo uma Bíblia que eu posso ler e entender, porque até hoje eu tentei ler 3 vezes, nunca entendi nada. Aí eu falei, realmente é uma necessidade fundamental, porque quem é macaco velho de igreja e já fala evangeliquez, já até sabe, pega um negócio desse e começa e consegue entender uma parte, mas as pessoas do outro ambiente, se não está claro, eles não vão entender nada do que o texto diz. Então surgiu de uma necessidade mesmo de se comunicar com o mundo atual. Claro, e de comunicar o que realmente está escrito no original, né? Não é porque uma tradução antiga a gente conhece, ela é boa. Às vezes ela não está boa porque ela não pega o que realmente está no texto original. E não é assim também, né? Vou traduzir lá, vou pegar, passa por uma bancada, uma comissão. Claro. Como é que funciona? Falou, isso aqui vocês traduziram aqui, vocês estão distorcendo os fatos aqui. Não, a comissão não pode tinha distorcer, 19 pessoas, 19 estudiosos, pessoas. A maioria brasileiros, estudiosos americanos, entre eles o Dr. Shed fez parte da comissão, também estudiosos europeus. A gente tinha um professor holandês que falava português fluente, uma professora também inglesa, que era especialista em hebraico. Então foi uma comissão internacional que teve acesso aos melhores materiais, dicionários, léxicos, comentários do mundo, de tudo quanto é base e origem, para fazer as pesquisas adequadas e fazer a tradução. Então foi um trabalho meticuloso, detalhado, bem feito e muito responsável. Parabéns pelo seu trabalho. Amém. É incrível. Você vai assinar a minha daqui a pouco. E as coisas mais complicadas, que tinha discussão, todo mundo votava. Então, por isso está assim. Eu escuto muita gente falando que não acredita na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homens. Você já deve ter escutado isso, porque virou já um jargão para quem não tem uma experiência com Deus ou para quem é ateu, por exemplo. Como é que a gente refuta isso? Então, não tem dúvida que a Bíblia foi escrita por homens, né? Porque os textos estão dizendo o nome dos homens que escreveram. Está lá Isaías, Jeremias, Davi, não tem dúvida, né? Abacuque foi escrita por Abacuque? Com certeza, está escrito lá, né? É uma dúvida que eu tinha. Então, o que acontece? Esses mesmos autores, quando escrevem, eles dizem que aquilo que eles estão dizendo, co-amar Jeová, assim diz o Senhor. Paulo vai deixar claro, fiel esta palavra e digna de toda aceitação. Então eles estão dizendo que essas palavras foram inspiradas pelo Espírito de Deus, né? Na linguagem de 2 Timóteo, eles foram theopnestos, sopradas por Deus de uma maneira muito particular. E aí o que é? A Bíblia é um negócio muito louco, né?